Queridos, o que eu irei falar hoje é algo muito importante, algo de extrema importância, não só para mim como para você. O que eu irei falar hoje é algo que vai mudar a sua vida, algo que pode tirar você do estágio de vida que você está vivendo hoje. É algo que pode transformar a sua vida, mas para que isso aconteça, não depende simplesmente de Deus, porque o maior passo Jesus já fez, que foi morrer por mim e por você. O privilégio de sermos alcançados, o Senhor nos alcançou. Agora a palavra precisa ser penetrada nos nossos corações. Eu irei falar hoje algo que pode transformar a sua vida. Não vai ser simplesmente algo que vai chocar você, mas também eu irei dar a fórmula para que você seja totalmente dependente de Deus. Irei falar sobre o Deus que supre todas as nossas necessidades. Amém? Diga comigo, o Deus que supre todas as nossas necessidades. Sabemos que nós estamos vivendo momentos difíceis devido a essa pandemia. Algumas pessoas têm passado até necessidade, algumas pessoas têm passado até fome. Alguns têm perdido seus apartamentos, alguns têm perdido suas casas, devido se endividarem bastante. Alguns estão vivendo com seus armários vazios, não tendo até nem mesmo o que comer. Mas eu quero dizer para você que há um Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. Há um Deus que responde segundo aquilo que fazemos e segundo aquilo que correspondemos para Ele. Mas para isso, o ser humano precisa conhecer que não é simplesmente ele só querer pedir a Deus, mas ele precisa acreditar e ser totalmente dependente de Deus. Ele precisa acreditar que nos céus e na terra há um Deus que testifica, há um Deus que está no controle de tudo. Gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no livro de Lucas 6:38. Abra sua Bíblia e deixe aberta comigo no livro de Lucas 6:38, para que possamos acompanhar o que está escrito na palavra do Senhor. Desde o princípio, o dar faz parte da vontade de Deus. A maior prova disso está escrito lá em João 3,16, que diz o seguinte, que Deus deu o seu único Filho unigênito em favor daqueles que não mereciam. A maior prova disso foi que Jesus veio aqui na terra. Deus enviou com uma missão para salvar os pecadores que estavam perdidos. Deus se manifestou na criação como Criador e também como provedor e doador. Por quê? Porque Deus deu um único, o primogênito, aquele único filho que Ele tinha em favor dos meus pecados e dos seus. Deus se entregou sem reservas e disse: meu filho Jesus, eu tenho uma missão para você, que é morrer e dar a sua vida pelos pecadores. Você vai se doar, Jesus, mas não vai ser fácil. Você tem uma missão lá na terra, que é morrer por aqueles que irão te perseguir, mas eu vou te doar, eu vou te lançar, para que em troca disso, essas pessoas tenham de volta aquilo que ela perdeu no Éden, que foi a salvação. Amém? Lucas 6:38 diz o seguinte: dei e lhe será dado, na NVI, tá certo? Dei e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será dado, para medir o que vocês derem. Ou seja, tudo que nós fizermos no reino do Senhor, tudo que nós plantarmos, tudo que nós entregarmos no reino de Deus, nós iremos ser pesados em balanças fiéis. Deus irá cobrar de nós segundo aquilo que nós semearmos. Ele vai pedir, ou seja, Ele vai nos medir, como Ele diz aqui, né? Dele será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, vos será dado, pois a medida que vocês usarem também será medido. Ou seja, a medida que você se lançar, a medida que você se doar no ministério, na obra, na casa do Senhor, à medida que você semear, você vai ser medido, pois no reino de Deus nada ficará oculto. Porque existem muitas pessoas que dizem assim: como é que eu posso dar algo que eu nunca tenho? Não é verdade?
Deus só pôde dar Jesus porque Ele tinha Jesus, o seu Filho, para nos salvar. Na nossa vida é do mesmo jeito. Nós só podemos dar algo a Deus, aquilo que nós temos. Porque é uma loucura. Como é que pode? Eu vou pedir dinheiro a alguém que não tem? Eu vou bater na porta de um hospital, fazer um empréstimo onde não tem? Onde é que eu posso fazer o empréstimo? Onde é que eu posso conseguir finanças? No banco. Então, Deus nunca pede nada ao homem sem saber que aquele homem pode doar. Deus, quando Ele fala conosco, quando Ele pede algo a nós, é porque Ele sabe que eu e você somos aptos e temos aquilo para doar. Lembre-se, o homem que não se entrega e não atende aquilo que Deus colocou no seu coração para que ele doar, ele nunca verá as provisões de Deus em sua vida. Ele nunca verá a provisão de Deus agir em sua vida, porque Deus nunca pede algo para mim e para você, para diminuir, mas para multiplicar aquilo segundo que foi colocado no seu coração. Existe um exemplo na Bíblia que chama muito a minha atenção. Eu acredito que algumas pessoas já conhecem a história da viúva de Sarepta, que está escrito lá em 1 Reis 17, do 8 a 16. A história da viúva de Sarepta é uma história muito interessante, que foi algo que chamou muito a minha atenção. A partir do momento que eu estava estudando sobre a palavra do Senhor, eu disse: Senhor, eu quero uma palavra que venha ser realmente, que possa ser ministrado, que possa tocar o coração da tua igreja. Estudei as duas histórias, mas eu achei essa aqui mais profunda, que é a história da viúva de Sarepta, onde Deus chega para o profeta Elias e diz para Elias: Elias, teu tempo aqui nesta terra acabou, eu vou te enviar para uma terra. Porque Elias, para quem não sabe, é um profeta, estava vivendo um momento muito difícil, e onde ele estava vivendo naquele período, o rio ali tinha secado, os alimentos tinham se acabado, mas Deus disse a Elias: Elias, vá para uma cidade chamada Sarepta, e lá eu levantarei uma viúva, que quando você chegar naquela cidade, ela vai te sustentar. Elias ouviu a voz do Senhor e partiu para Sarepta. Chegando lá na cidade, quem ele encontra? A viúva. De repente, quando ele encontra a viúva, na cidade ele pede um pouco de água. Ela vai a caminho da sua casa, pegar um pouco de água para matar a sede do profeta. Quando ela ia a caminho, o profeta grita: ei, volte, não traga simplesmente para mim um pouco de água, faça também para mim um pão e um bolo. Ela olhou espantada e disse: meu senhor, eu juro pelo nome do meu senhor, que o que eu tenho, eu não tenho pão nem bolo, mas o que eu tenho é um pouco de farinha e um pouco de azeite. Ele disse: muito bem, vá e prepare para mim, com um pouco de farinha e com um pouco de azeite que você tem, faça um pão e faça um bolo para mim. Ela partiu e foi para a sua casa. No versículo 10, diz o seguinte: E ele foi, quando chegou à porta da cidade, e encontrou a viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Aí, enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, como eu falei aqui para vocês. No versículo 13, Elias, porém, disse: não tenha medo, vá para a sua casa e faça o que eu te disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho. O profeta aqui primeiro falou o seguinte: faça primeiro para mim, e depois com o que sobrar, faça para você e para seu filho. Ou seja, em primeiro lugar, Deus pediu que ela fizesse para quem? Para Elias. Deus falou com Elias, disse: diga a ela que em primeiro lugar ela tem que fazer para você, que ela não se preocupe com o filho dela, que ela não se preocupasse com a quantidade de farinha que estivesse na sua casa, mas o profeta disse a ela: faça para mim, e depois faça para você e para seu filho. Deus queria o que dela? Deus queria as primícias. A viúva recebeu o servo do Altíssimo em sua casa e deu-lhes as primícias do seu coração. Trazendo para nós hoje o que acontece no nosso dia a dia. Muitas vezes, quando se fala em dizimar e ofertar no ministério, as pessoas sabem o que é que elas dizem?
o dinheiro que eu tenho é muito pouco. Só vai dar para mim pagar minhas contas. O dinheiro que eu tenho para mim é muito pouco. Só dá para mim comer. Só vai dar para mim pagar o meu aluguel. Senhor, o Senhor sabe como é que estão as minhas condições. Ela tenta barganhar com Deus. Senhor, o Senhor sabe como é que estão meus armários vazios. Mas eu quero dizer para você, e a viúva, como é que estava ela? Deus enviou ela para uma casa de um homem muito próspero, muito empresário. Não. Deus enviou para a casa de uma mulher pobre, e ainda por cima, uma mulher viúva, que não tinha nem marido para dar o que comer. Já pensou? Se fosse muitas mães que a gente conhece hoje em dia, o que era que ela dizia? Oxe, eu nunca vi esse homem na minha vida. O pouco de farinha que eu tenho, eu vou fazer para ele, e eu e meu filho vai morrer de fome. Não, eu não vou fazer isso. Mas eu quero lhe dizer, o que chamou a atenção de Deus foi que ela disse: o pouco que eu tenho só dá para mim e para meu filho, mas eu vou fazer. O profeta diz: faça para mim primeiro, e depois você faça para seu filho. No versículo 16, veja o que diz: pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta Elias. Se aquela mulher não tivesse feito aquele bolo, aquele pão, você acha que Deus teria providenciado tudo isso que ele falou aqui no versículo 16? Aquela farinha, aquele azeite na vasilha dela, quando ele disse que nunca mais, até que houvesse chuva naquela região, nunca mais iria faltar nada na casa daquela viúva. Você acha que se ela tivesse dado ouvidos à sua carne e tivesse dito: não, o que eu tenho não, o que eu tenho é meu e do meu filho, iremos comer e depois nós iremos morrer, porque o que eles tinham só dava para comer uma vez. Mas Deus disse: o que você tem não é para você, o que você tem é para alimentar o meu servo, que eu irei lhe enviar na sua cidade. A viúva disse: sim, Senhor, eu vou te obedecer, eu vou colocar em prática aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É possível que exista alguém no nosso ministério ou pessoas ao nosso redor que esteja passando necessidades, passando por apertos, pessoas desempregadas. Mas eu quero te dizer algo: se nós deixarmos o Senhor como segundo plano, como segunda opção, Deus nunca vai manifestar o que Ele manifestou na vida da viúva. Deus nunca vai trazer a providências e a provisão dEle para a vida daqueles que deixam o Senhor como segundo lugar, como segunda opção. Deus tem que ser em primeiro lugar em nossas vidas. Ele tem que ser o centro de tudo. A viúva, ela escutou a voz do profeta. Ela disse: sim, servos, sim, Senhor, eu vou fazer aquilo que você mandou. Muitas vezes, algumas pessoas, elas se apegam ao dinheiro. Ela diz: poxa, se eu dizimar essa oferta esse mês, não vai ter para eu cobrir meu cartão, não vai ter para eu fazer a minha feira, não vai dar para eu pagar meu aluguel. Mas eu quero te dizer algo: se você aprender a ser dependente de Deus, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. O nosso Deus, segundo as suas riquezas, não irá lhe deixar faltar nada. Pois foi assim na vida da viúva. O profeta disse: até o dia que haver chuva nessa terra, nunca mais irá faltar azeite nem farinha na sua casa, nem para você e seu filho. E foi assim desde aquele dia em diante. Assim são as nossas vidas. Quando o pastor e a pastora levantou aquele voto aqui na igreja, a mensagem já estava pronta. Foi, meu pastor? Essa mensagem já está pronta faz quase 15 dias. E eu disse: tudo que o pastor falou já estava pronto na mensagem. Só estava rabiscado, só precisava vir para o papel. E eu peguei o voto. Eu disse: Senhor, eu vou pegar esse voto, mas vai ser pela fé, porque se eu for olhar nos meus olhos hoje o que eu tenho, não dá não para me implantar. E peguei, e graças a Deus, que quando foi 4 dias antes, eu já estava com o meu voto pronto, e graças a Deus o Senhor me honrou.
Mas eu não quis olhar para a minha necessidade. Eu não quis olhar para o que eu tinha no meu bolso. Eu disse: Senhor, o Senhor, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória e honra em Cristo Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, como a pastora diz. Ele não vai deixar faltar nada. O que é nada? É nada. Então a gente tem que aprender a ser dependente de Deus. E outra coisa que eu achei interessante foi que a viúva, ela não fez primeiro para ela e o filho, ela fez primeiro para o profeta. Ela quis honrar o profeta. Em primeiro lugar, ela quis honrar Deus, o Altíssimo. Em segundo lugar, ela quis honrar o servo do Senhor. Ela disse: ali é um homem de Deus. Eu vejo a luz de Deus na vida deste homem. E ela quis fazer aquilo que estava no seu coração. Saiba de uma coisa: Deus nunca pede algo de você para tirar de você que venha lhe fazer falta, mas é sim para te abençoar. Esse voto agora, algumas pessoas não entraram, e algumas que entraram, eu tenho certeza que Deus vai honrar. Deus vai honrar você, porque saiba de uma coisa: a sua semente, ela não ficará vazia nesse ministério. A sua semente, por onde você passar, ela não vai cair, vai morrer. Porque em primeiro lugar, você serve a um Deus vivo. Em segundo lugar, você tem o Espírito Santo que testifica na sua vida, amém? E esse Espírito Santo que te escolheu, ele não vai te deixar faltar nada. Você só precisa acreditar. Existem algumas coisas que impedem do homem receber a bênção de Deus e que impedem de Deus suprir essas necessidades. Primeiro passo é a ansiedade. Quando um homem não deixa o Espírito Santo de Deus agir. Às vezes estamos tão ansiosos que estamos preocupados com o que vai acontecer no outro dia ou com o que iremos pagar. E a ansiedade, como o pastor tem ministrado aqui, né? Ela afasta Deus de você. A ansiedade, em vez de você se preocupar e ela trazer aquela preocupação, trazer para você aquela sua necessidade, pelo contrário, ela afasta. Ela impede o agir de Deus. Por quê? Porque você está se preocupando com o que tem para pagar. E o agir de Deus não entra em ação. Porque a fé é acreditar, e a fé é você ser dependente de Deus. Lembre-se, existe também outro passo, que é obediência. A viúva, ela obedeceu o profeta. A viúva disse: eu vou obedecer. Quando eu e vocês obedecemos aquilo que está descrito na palavra de Deus, estamos sendo dependentes do Espírito Santo. Quando o pastor e a pastora falou aqui neste altar que iria ter esse propósito, esse voto, se você não acreditar em primeiro lugar em Deus, em segundo lugar na palavra que o profeta está dizendo aqui neste altar, se você acreditar e tomar posse, vai acontecer. Você e eu devemos acreditar e sermos dependentes de Deus, pois só assim o Espírito Santo entra em ação. Eu aprendi uma coisa que eu achei muito interessante. O semear é a única coisa que não depende da nossa fé. Você acredita nisso? Se eu estiver errado, o pastor vai me corrigir depois. Você sabia disso? Que a sua semente e a minha semente, ela não muda de acordo com a nossa fé. Sabe por quê? Vou provar a vocês. Eu tenho caroços de milho. Eu planto um milho e começo a orar. Eu vou colher feijão, Senhor. Eu vou colher feijão, Senhor. Eu vou colher feijão, Senhor. Em nome de Jesus, eu começo a regar aquela semente. Passou uma semana, que é 8 dias para a semente nascer. Quando aquela semente nascer, vai nascer o quê? Milho ou feijão? Por quê? Porque eu plantei milho. No reino de Deus é do mesmo jeito. De todos os princípios da Bíblia, esse é o único princípio que Deus não muda. O que o homem semear, certamente ele colherá. O homem pode plantar amor, pode passar a noite orando, jejuando, derramando lágrimas nesse altar. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Mas se ele não for um dizimista, se ele não for um ofertante fiel, ele nunca vai colher dos frutos das suas finanças. Por quê? Porque a semente de Deus, ele está preso na sua palavra. Certamente o que o homem semear, ele vai colher.
Não é a sua fé, não é a sua oração, mas é a sua semeadura. Se eu planto amor, eu vou colher o quê? Amor. Se eu planto ódio, eu colho ódio. E se eu planto finanças? Você vai colher finanças. Pode demorar até um certo tempo, mas eu quero te dizer, essa semente vai voltar. Essa semente vai germinar. Uma hora ou outra ela vai vir. Esse voto que você derramou aqui neste altar, tenha certeza, ele vai voltar. A 100 por 1, amém? Diga glória a Deus. E existe também 2 grupos de pessoas dentro da igreja. Existem aqueles que são generosos e existem aqueles que dizem, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou dar uma boa oferta nessa igreja. Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar o meu pastor, vou trocar todas as cadeiras dessa igreja por cadeiras acolchoadas, vou colocar um som novo. Deixa eu te dizer algo novo, isso é mentira. Isso é mentira. Por quê? Um coração generoso, quando ele é generoso de verdade, ele é generoso no pouco. E quando ele tem o muito, aí é que ele não vai dar mesmo. Porque quando o homem tem muito, sabe o que é que ele quer? Ele quer desfrutar dos seus bem-prazer. E Deus, para segundo plano. Quem é generoso no pouco. Quem é fiel com o Senhor é fiel no pouco. Não é porque Deus vai colocar ele no muito que ele vai ser fiel, não. Um coração generoso, um coração voltado para o reino de Deus, ele já é no pouco. Não é aquela quantidade, mas sim, é a sua generosidade, é a sua fidelidade que chama a atenção de Deus. É o nosso coração voltado para o Senhor que nos faz realmente sermos verdadeiros cristãos, sermos verdadeiros servos do Senhor. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, vê o irmãozinho padecer necessidade, vê o seu próximo ali precisando de ajuda, mas sabe o que é que ela faz? Faz vista grossa. Ah, fulano está assim porque ele quer, é porque é um preguiçoso, ou é porque faz isso. Mas e o amor de Deus? E a generosidade? Como é que fica em nossos corações? Porque Jesus veio na terra com 2 missões. Primeiro, para salvar, e segundo, para nos servir. Servir pessoas. Lembre-se, o segredo para ser feliz, isso foi uma frase que eu aprendi, muito interessante. Lembre-se, o segredo para ser feliz é lidar bem com pessoas. Mas o segredo para prosperar é servir pessoas. É servir o reino de Deus. É servir o seu ministério. É você ver o seu pastor e a sua pastora precisando de ajuda, o seu ministério. É você dizer, Senhor, eis-me aqui, eu irei te servir. Porque Jesus foi o maior exemplo, que ele lavava os pés dos seus discípulos. Jesus foi o maior exemplo, quando ele via pessoas precisando de ajuda, ele iria nas suas casas, ele lhes servia, ele levava a sua palavra de salvação àqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam cativos, precisando de ajuda. E o segredo para prosperar, eu servir o reino de Deus, eu ajudar o meu próximo, eu ajudar o meu ministério, eu ajudar o meu profeta, dizer, Senhor, a minha semente não vem de mim, mas foi o Senhor que me deu. Pois eu quero lhe dizer algo. Quem é que dá o dom da prosperidade ao homem? Deus. Aquilo que Deus dá ao homem é para exaltar o homem ou para exaltar a Deus? Para exaltar a Deus. Mas o dom não é do homem, o dom é de Deus. Deus, graças a Deus que deu o dom de sabedoria ao meu pastor, o dom de discernimento de espírito. Mas esse dom que Deus deu ao pastor Roberval é para ele ou é para a igreja? Para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, mesma coisa somos nós em nossas vidas. O dom que Deus nos dá é para servir a Ele. É para que possamos colocar em prática. Não é quando eu ver meu irmão aparecendo dentro do ministério, dizer, isso aí não precisa não vou ajudar não. Não é quando eu ver a minha obra, a obra de Deus, precisando de ajuda, poxa, o pastor não está vendo não, essa igreja aqui, 2 cadeiras com a perna quebrada, irmão, Deus mostrou a você, não foi ao pastor não.
Se você está vendo, porque Deus está dizendo, olha aí a oportunidade de você plantar. Olha aí a oportunidade de você pegar 2 cadeiras novas e trazer e colocar no lugar dessas quebradas. Porque se existe algo nas nossas vidas, que nós somos falhos, é olhar o defeito dos outros. É olhar o defeito da igreja. Poxa, tem uma lâmpada queimada ali, o pastor não viu não, foi isso aí. Poxa, está faltando papel higiênico no banheiro, detergente. Significa que quando Deus mostra a gente, é para a gente semear. É a oportunidade de eu e você semearmos. Deus poderia muito bem dizer, Elias, eu vou te mandar para uma casa de um homem muito rico, de um homem muito próspero, que quando tu chegar lá não vai precisar de nada. Tu só vai chegar lá, a mesa já vai estar pronta, o banquete já vai estar pronto. Muitas pessoas com roupas belíssimas vão te servir, com guardanapos, com banquete. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas Deus disse, não. A pessoa que eu vou te levantar para te servir vai ser uma mulher pobre, e além de por cima disso, viúva, e com um filho que está prestes a morrer de fome. É fácil? Assim na vida da gente. Quando Deus coloca alguém para nós ajudar, para nós abençoar, quando Deus levanta votos na nossa igreja, é no momento difícil, no momento de escassez, que Deus diz, é agora, filho. É o teste do fogo. Como Deus disse para a viúva, viúva, você vai plantar na vida de um homem, e essa semente vai mudar a sua história, essa semente vai mudar a sua vida. E aquela mulher foi ousada, porque é muita coragem, tirar o alimento do seu filho, e colocar para um homem que ela nunca viu, e ainda preparar um bolo e um pão, e dar para ele. Mas Deus honrou a vida daquela viúva, amém? Eu quero dizer para você, que Deus vai honrar a sua vida, meu irmão. Deus vai multiplicar a sua semente a 100 por 1, Deus vai transbordar aqueles armários vazios que estão lá. Eu quero te dizer, a partir do momento que você dizer, Senhor, o que eu tenho é teu, não vou dar olhando para quem, não vou dar olhando, pensando no que eu vou colher futuramente, mas eu quero dar, Senhor, porque o Senhor disse que está preso a sua palavra, essa semente vai voltar, a 100 por 1, pode passar 1 ano, 2 anos, mas essa semente vai voltar, porque a palavra de Deus, ela não cai por terra. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Já pensou? Eu acho que aquela viúva deveria ter pensado, poxa, quando eu comer esse bolo e esse pão, eu e meu filho, a gente vai morrer, porque a gente não vai ter nada para comer, porque o pouco que eu tinha, eu fiz para esse homem, para mim e para meu filho. Mas não, Deus mudou a sorte daquela viúva, Deus mudou a história dela, assim como Ele mudou a história dela, Ele pode mudar a sua história e a minha também, assim como Ele mudou e disse, a partir do momento que você semeou no meu reino, desde agora, a partir do dia de hoje, quando houver chuva nesta terra, nunca mais vai faltar pão e farinha e azeite na sua casa, nem para você nem para seu filho. Desde já, o que eu determinei vai acontecer. Então o profeta foi embora, e aquele dia, a vida daquela viúva nunca mais foi a mesma. Assim é eu e você, a partir do momento que a gente coloca Deus em primeiro lugar, a nossa vida nunca mais será a mesma. Deus age poderosamente. Nós estamos aí nos aproximando da virada do ano, né? A rompida do ano. Estamos saindo de um ano velho e estamos entrando para um próximo ano, um ano novo, o qual se aproxima, 2022, e eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais, além daquilo que você tem pensado, além daquilo que você tem acreditado, segundo o seu poder que opera em nós, amém? Aprenda uma coisa, decisões definem destino. Eu e você, a partir do momento que nós decidirmos realmente ouvir o que Deus declarou em sua palavra, vai acontecer. Aquilo que um homem semear, certamente colherá. Aquilo que um homem acreditar e depositar no altar do Senhor, ele vai colher. Pois a palavra do Senhor nos diz, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar por um pão. Nós vamos ter a oportunidade de agora, no dia 31, rompermos
com as primícias. As primícias é você dizer: Senhor, eu não vou comprar nenhuma roupa final de ano, mas o que eu tenho, eu vou semear na tua obra. O que eu tenho, eu vou depositar no teu altar. Para alguns pode ser difícil, para outros, possa ser que não seja um momento de escassez, mas se colocar em primeiro lugar e dizer: Senhor, eu acredito na palavra que saiu daquele altar. Eu vou depositar o meu tudo, Senhor, assim como aquela viúva fez, porque o Senhor disse que está preso em sua palavra, e o Senhor mudou a sorte da vida dela, e a minha vida também vai mudar. Agora, não depende do pastor, nem da pastora Suelaine, não depende de mim, depende simplesmente de você, depende de uma atitude, de você dizer: Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória e honra em Cristo Jesus. Deus se manifestou como Criador, Jesus como provedor. Jesus proveu a salvação para mim e para você? Sim ou não? Se eu e vocês somos salvos hoje, foi porque teve um que acreditou, teve um que se derramou, que se lançou aqui na terra, que pagou um preço de sangue e um preço de cruz, e disse: eu acredito na salvação dos meus filhos, eu vou providenciar uma nova chance para os meus filhos. E assim aconteceu comigo e com vocês. Se somos salvos hoje, é porque Jesus acreditou em nós. E eu tenho certeza que Deus nunca deixará o seu filho desamparado. E a semente daquela viúva mudou a sua história. O que eu e você precisamos fazer para mudar a nossa história? É acreditar ou semear? Semear. Não adianta simplesmente só orar, é ter uma atitude. A Bíblia diz que palavras são anões, mas atitudes são gigantes. Foi a atitude daquela viúva que se dispôs a sair do seu conforto e disse: o pouco que eu tenho, Senhor, foi o Senhor que me deu, e eu vou fazer para o teu servo, eu vou fazer para os teus filhos. A viúva poderia ter trancado seu coração: eu vou nada desse homem que eu nunca vi na minha vida. Quem é que teria coragem de chegar uma pessoa na sua casa e você só ter um pouco de comida para você e seu filho e dizer: puxa, eu vou dar nada a esse estranho, eu nunca vi esse homem na minha vida? Mas ela acreditou, e a semente que ela estava plantando não era simplesmente de um homem qualquer, era na vida de um profeta, na vida de um homem e de um servo de Deus, na vida de um homem que andava segundo os seus caminhos. E também existe uma coisa que eu aprendi com o meu pastor aqui, o pastor Roberval: existe também sementes plantadas em terras certas, e existe também sementes plantadas em terras erradas. Sabia disso? Se aquela viúva plantasse aquela semente na vida de um filho do diabo, você acha que aquela semente teria sido germinada? Teria dado um grande resultado na vida dela? Não. Por quê? Porque ela estava plantando em uma terra rochosa, em uma terra seca, em uma terra escassa. Aquela semente iria cair, iria morrer. Por quê? Parece até um paradoxo que eu falei, né? Agora, distorcendo, mas não é. Na vida de nós, como os filhos de Deus, é do mesmo jeito. Entre você plantar em seu ministério, na obra de Deus que está precisando, e você plantar na vida de um drogado, de uma prostituta, ou de alguém que está aí fora precisando, qual é melhor? Qual é a melhor terra? Na obra do Senhor. Pois Ele disse que a sua semente será multiplicada a 100 por 1, centuplicadas várias vezes. A nossa semente, até a terra para nós plantarmos, nós temos que escolher. O agricultor, quando ele vê a chuva, ele: eita, já vai chover. Ele já prepara a semente, porque não é uma semente qualquer, é a boa semente, aquela semente que dá os melhores frutos, os melhores grãos. O agricultor, ele pega os grãos do milho e começa a separar. Os grãos pequenos ele lança fora. Os melhores grãos,
Ele diz: esse aqui vai dar uma boa espiga de milho. Esse aqui vai dar muitos milhos. Mesma coisa é nós em nossas vidas. Para plantar no reino de Deus, temos que plantar com qualidade. Temos que plantar as primícias. Está chegando aí, final de ano, dia 31. Você tem que separar aquela semente. Não é aquela semente qualquer. Poxa, eu vou dar, deixa eu ver aqui, vou logo comprar minha roupa, meu sapato. Deixa eu ver aqui, vou encher meus armários, vou fazer uma bela ceia. Senhor, sobrou uma pequena quantidade. Eu vou depositar no dia 31 na tua igreja, na rompida de ano, Pai, na tua casa. O Senhor sabe, né, Pai? Eu tenho que fazer um jantar bem bacana para a minha família que vem de fora, que eu tenho que receber agora na minha casa. E o pouco que eu tenho é isso aqui. Mas não vai passar em branco, Pai. Eu vou depositar a minha semente. Está certo ou está errado? Você deixou Deus como segunda opção. Você tem que fazer como a viúva. Em primeiro lugar, as primícias é do Senhor. E dizer: Senhor, eu vou depositar numa boa terra. Não importa o tempo, Senhor. Eu vou plantar e vou deixar lá. Não é estar lembrando a Deus, não. Senhor, aquela semente que eu plantei, o Senhor vai ter que me devolver ela. Não. Não faça isso, não. Isso é errado. Você tem que plantar e esquecer. O agricultor, ele planta. E ele não vai todo dia não lá olhar o milho. Deixa eu ver se nasceu. Não, ele planta com um certo tempo. Com 8 dias é que ele volta lá na terra. Porque tem até o tempo daquela semente ser colocada na terra, ser regada e começar a germinar. Do mesmo jeito é na minha vida e na sua. Nós temos que plantar no altar do Senhor e depositar e dizer: Senhor, aí está a minha semente. Está em tuas mãos, Senhor. Está em uma boa terra. Multiplica 100 por 1. E no devido tempo, ela voltará para mim. Pois eu tenho certeza que o Senhor é o meu Deus e nada me faltará. Amém? Gostaria que vocês aplaudissem o Espírito Santo.